Bem-vindos ao cafezinho com o Tarcísio Barreto. É isso aí, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. E hoje um tema pra gente conversar, pra gente passar um tempo aqui. Grande Kleiser, seu nome primeiro plano, cara, sempre. É uma demanda interessante até de clientes, né? De clientes não, na verdade, de uma cliente que tá com a dúvida de outras pessoas, né? Que não fizeram consulta comigo, mas que tem dúvidas durante o protocolo. O que é o protocolo de longevidade? Tentaram fazer o protocolo e tiveram alguns pontos negativos e agora e ela veio, né, sugerir, como se ela estiver até por aqui hoje, é até legal, né? Natália, não combinei nada com você hoje, mas se você puder entrar, a gente pode conversar um pouquinho, tá? Espero você se arrumar se você quiser, tá certo? Muito obrigado vocês. É um tema bem interessante hoje, tá? Mas vão entrando aí que eu vou explicar mais ou menos o que a gente vai conversar hoje aqui, certo? Olá, doutor Tarcísio, obrigado. Silvia, Mildred, direto do Canadá, estamos por aqui. Yanina, Cíntia Rocha, é isso aí. Health Can, muito bom. Saúde canina, cheguei. Lubicho, isso aí, Luciana, Suzana. E é isso aí, pessoal. Vocês estão Propet Store. Obrigado. Grande Alexandre do Topete. Seja bem-vindo. Oi, Mildred. Qual é o tema? Vamos lá, o tema. Então o tema é recorrente. É um tema, são dúvidas, né, que são muito recorrentes. E vamos lá, vamos tentar dar um nome a esse tema de hoje, né? São recorrências de pacientes que tentam entrar no protocolo sem fazer uma avaliação prévia do paciente e quer achar que a comida resolve tudo. Esse seria o nome do tema, mas vamos tentar botar um nome, bolar um nome. Eu queria até, pessoal, aprender aqui a colocar como fixação, depois eu aprendo, eu não sei fazer isso aqui, colocar como fixação, né, do tema aqui embaixo. Eu vou ter que aprender a fazer isso aí, tá? Depois, se vocês puderem me ajudar, a gente vai fazer aqui. Ana Serigato, hoje estou por aqui. É isso aí. Nutrologia veterinária. Doutor, obrigado pela sua participação. Lola, fixar tema, exatamente. Onde é que tem esse nome? Fixar tema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cutucar. Cadê? Não vejo esse nome. Não consigo ver esse nome aqui. Escreve no comentário e clica. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Transição será o nome desse tema de hoje? Vamos pensar aqui no tema. Vai ser bem interessante a conversa de hoje, viu? Bem interessante. Vamos botar aqui. Dúvidas sobre transição. Dúvidas sobre transição ou protocolo alimentar. Vamos botar dúvidas sobre protocolo alimentar, melhor. Protocolo alimentar bioapropriado. Vai ser bem interessante. Vamos comentar de tudo um pouco, tá? Bioapropriado. Talvez seja bioapropriado. Onde é que tem fixar? Onde é que tem esse nome fixar que eu não sei? Publicar. Eu acho que ficou. Não. Eu não sei não. Eu botei aí, mas não soube fixar aqui não. Tem nada não. Mas é isso aí. Hoje o tema vai ser dúvidas sobre protocolo alimentar bioapropriado. Então, se a Natália, ela é personal trainer. Se ela tiver por aqui, ela vai ser bem-vinda, tá? Porque ela vai relatar um pouco. Clica no comentário e fixa. Então, esse fixa eu não vi, Sheila. Eu não vi o nome fixar, tá? Mas vamos lá, não tem nada não. Vou aprender. Tudo a gente aprende, adoro aprender. Introdução à alimentação bioapropriada. Isso aí, Kleiser. Então é o seguinte. Uma das coisas que a gente está desenvolvendo é a medicina do anti-envelhecimento, certo? Então, o primeiro passo. Como essa medicina não existe, a medicina do anti-envelhecimento, a gente tem que construir essa medicina. E a gente vai precisar de vocês para entender isso
né? Fazer um caminho, e vocês também estão conhecendo, estão aprendendo, estão validando tudo que a gente está colocando, e os resultados estão vindo. Muitos dos pacientes que entram para o protocolo de longevidade, eles entram para um protocolo com muito problema, certo? Então o paciente procura um protocolo porque tem muito problema de saúde. Normalmente é isso. Então só vem bucha. Muitos dos problemas que entram no protocolo, muitos pacientes que entram no protocolo de longevidade, eles entram com muita bucha. É muito complexo, entendeu? Então, uma das coisas é essa, quando o animal vem sem hormônio, um animal vem obeso, vem com doenças autoimunes, vem com câncer, vem com bucha, diabetes, e aí quer entrar no protocolo. Tá? Então, esses pacientes, eles precisam de mais atenção. Então, toda a medicina precisa de um médico e de um paciente para interagir. O médico, ele não pode, generalizar a medicina colocando todos os pacientes dele numa mesma caixa. Não existe isso, pessoal. Então, o médico, ele pode ajustar muito bem a necessidade de um paciente, mas ele não pode generalizar todos os pacientes numa caixa só. Então, o primeiro passo de entendimento é esse. O outro passo de entendimento é saber que essa medicina não existe e ela está sendo criada, né, há 3 anos. Somos bebês, nós somos bebês, frente a um mundo que a gente vai descobrir ainda. Então, Tarcísio, o que você já entendeu de tudo isso? O que eu já entendi de tudo isso é que esse tipo de protocolo, ele tem uma grande função modulatória no corpo. Ele faz com que o corpo reaja sozinho a várias enfermidades ou a vários distúrbios metabólicos. Então, Tarcísio, quer dizer que esse protocolo, ele blinda o animal? Mais ou menos isso. Não é que ele blinda, ele protege, ele faz com que o corpo reaja sozinho a qualquer adversidade, né? Qualquer micro-organismo, qualquer adversidade. Então, se você tem um corpo em acidez, ele alcaliniza. Se você tem um corpo com infecção com imunidade baixa, ele melhora a imunidade. Se você tem um corpo com hormônios em baixa, ele levanta os hormônios, ele regula os hormônios. Se você tem um corpo com excesso de gordura, ele reduz o excesso de gordura. E assim vai. Um paciente está com deficiência cognitiva, está com um déficit cognitivo de atenção, está com uma demência, ele melhora o sono, ele melhora a inteligência. Então esse protocolo, ele dá uma geral no organismo do animal, né? Ele permeia, ou ele faz acontecer todo o funcionamento fisiológico. Então o que é fisiologia, o que é patologia? Fisiologia é tudo aquilo que o corpo faz funcionar. Então, se a fisiologia funcionar, se um tecido funciona, se uma célula funciona, se um sistema funciona, como é que isso vai adoecer? Se você desrespeitar. E o que é desrespeito? É você fazer aquilo que não faz funcionar. Então, se você desrespeita o funcionamento correto, você vai provocar um desrespeito ao corpo. A curto prazo, esse desrespeito ele é entendido e ele é aceitável, né? Se adapta àquela pequena deformação, como se fosse uma pequena barreira. Mas se essa barreira for constante a longo prazo, o problema aí vai ser muito maior, porque o corpo não entende o que é crônico, ele entende o que é agudo. Entenderam? Então, entender que o corpo ele precisa do que é agudo, ele consegue se moldar, se adaptar, mas o que é crônico, ele vai, como eu digo a vocês, ele vai entrar realmente nesse cenário de doenças. Então, ele não trabalha fisiologia, ele trabalha patologia. Então, um corpo que trabalha patologia... O meu irmão está por aqui, o Rafael Barreto. É isso aí, meu velho. Seja bem-vindo. O futuro major do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Norte. Hoje ele é capitão e é um orgulho para a família, tá? Ele é o meu irmão abaixo de mim.
né? Então, eu sou mais velho e ele é o do meio. Tem um outro que é gerente do Sebrae. Então, seja bem-vindo, meu velho. Vera tá sempre com a gente aqui. Muito obrigado, Vera, pela sua participação também. O carinho enorme que ela tem comigo há muito tempo. Alguns Special Dog, seja bem-vindo também. Sinto o carinho de vocês também. Carla Estivalete. Carla Estivalete. Obrigado, tá, pela sua participação. Jarleide, olha, de infância, minha colega de infância tá por aqui. Essa foi boa. Gleiser, Medeiros, Claras Medeiros. Mônica, bem-vinda. Calutes, seja bem-vindo. Encantos Vet, grande farmácia de manipulação aqui do estado, do Rio Grande do Norte. E é isso aí. Então, o cenário dessas enfermidades são isso. O que acontece? Se você tem um paciente que está doente e procura um protocolo para evitar ou diminuir as enfermidades ou reduzir os efeitos colaterais, beleza, mas ele tem que ter um acompanhamento. Quando ele já vem doente, ele precisa de um médico. Então, quando ele vem jovem, é diferente, né? Então, quando ele vem jovem, quando ele vem sem tantas alterações metabólicas ou fisiológicas, esse animal se adapta muito mais fácil. Não precisa tanta, como eu falo, né? A criação de animais, de cães e gatos é muito simples. A gente complica a criação de cães e gatos. A gente intervém como ser humano na criação de cães e gatos. Isso atrapalha o processo, né, de fisiologia ou de funcionamento correto do organismo. Então, atrapalhar significa mudar tudo aquilo que era para ser funcional. Então, assim, quando você atrapalha, tira os hormônios, castreia o animal, diminuir a capacidade de defesa, de anti-inflamação, de antioxidação. Atrapalhei. Eu estou dando uma dieta rica em carboidratos vegetais. Milho, trigo, soja, batata, arroz, frutas. Para um carnívoro, você está atrapalhando aquele organismo porque está provocando muita combustão naquele corpo. Todo corpo que tem muita combustão funciona como uma termoelétrica. E aquela combustão que provoca um aquecimento e uma queima, faz uma liberação de muito lixo, provoca a produção de lixo, a síntese de lixo, que a gente chama de substâncias metabólicas, né? A gente chama de metabólitos, ou radicais livres. Então, esse processo de jogar muito carboidrato para que a combustão do corpo todo dia entre numa exaustão, você provoca inflamações. E a longo prazo, alimentando todo dia, você vai ter um problema crônico. Então, a grande sacada dessa medicina é que ela trabalha o movimento como um grande pilar da vida longa. Né? O movimento tem muitos benefícios para a vida longa. O alimento que menos inflama, que a gente chama, são alimentos cetogênicos, né? Alimentos ancestrais, que é o que a gente chama de dietas bioapropriadas, né? AB, de alimentos bioapropriados, que é rico em carcaça, vísceras, gordura e músculo. Então, esse tipo de alimento para carnívoros é o que mais respeita a fisiologia deles. Entenderam? Não inflama muito. Praticamente não inflama. Porque dizer assim que não inflama é um absurdo, porque todo combustível, todo alimento entra em combustão. E o alimento que entra em combustão, liberando aos pouquinhos a caloria, ela inflama menos. Então vamos pensar, Tarcísio, se você comer macarrão e comer batata, a batata ela me dá uma energia mais lenta. O macarrão me dá uma energia mais rápida. Por isso que me inflama mais, porque vem do trigo. A batata vem de um tubérculo. Entenderam? Então a batata, teoricamente, para mim como ser humano, como onívoro, ela é melhor do que o trigo. Para cachorros, não tem condições de você colocar carboidratos vegetais, porque são carnívoros. A fonte de carboidrato desses animais é outra. A fonte de minerais desses animais são outras. A minha fonte de mineral está nos legumes. Porque o legume tira da terra o cálcio, o fósforo, o magnésio e o potássio. E eu como esse vegetal, como coentro, como cebolinha, eu vou lá, como
e eu estou adquirindo minerais, certo? O cachorro vai comer isso? Não, o cachorro é carnívoro, o leão também é carnívoro, o gato também é carnívoro. Ele não vai comer o coentro, certo? Ele não vai ter a fonte de cálcio, de minerais, substâncias inorgânicas, que são legumes, que tem vitaminas e minerais, sais minerais. A fonte do humano é nesses legumes, né? Mas o cão e o gato é na própria caça. Na própria caça ele busca esses minerais na carcaça, no colágeno, na cartilagem, nos ossos. Então, esse tipo de... Tarcísio, faz sentido para vocês esse tipo de informação? A minha fonte mineral é normalmente frutas, legumes, né? Normalmente são essas fontes, né? Até caça também, ovo e tal, tem minerais, zinco, mas a fonte dos carnívoros são outra. Não é o vegetal, não é o legumes, não é a fruta, entendeu? É outra fonte. Então a cadeia alimentar desses animais é outra, é uma cadeia diferente da nossa. A gente pode comer carne. Ele, no caso dos carnívoros, só come caça. Eu posso comer caça, porque eu sou onívoro. Mas se eu comer só caça, eu não posso comer só caça, porque eu vou me transformar num carnívoro. E eu sou onívoro. Eu vou transformar a força, o meu onivorismo, em carnivorismo. Essa transformação, a longo prazo, pode me prejudicar. Entendeu? Porque ácido úrico, né, compostos nitrogenados, o nitrogênio e os compostos que estão envolvendo o nitrogênio, aumenta a acidificação do meu sangue. Então, ao mesmo tempo que essas substâncias nitrogênio, esse nitrogênio que é uma substância orgânica, ela me dá uma energia, ela participa de várias reações químicas, mas ao mesmo tempo ela se transforma quando ela encontra um H+, como a gente chama de prótons, né? Um Hzinho, que a água, né, doa esse tipo de H, provoca muita produção de amônia. Então, se eu comer muita carne, muita caça, eu, Tarcísio Barreto, comer muita caça, a minha amônia, o meu ácido úrico vai subir. E ácido úrico e amônia são nefrotóxicas e neurotóxicas. Então, se eu como esse tipo de alimento, eu vou aumentar a minha acidez. E eu vou inflamar minhas articulações e vou atrapalhar meu cérebro, o funcionamento do cérebro. Os cães e gatos, não. Eles são preparados para esse tipo de alimento. Tá? Eles são adaptados porque a fisiologia deles foram preparadas para caça e não para frutas, e nem carboidratos vegetais como tubérculos, nem muito menos grãos. Então, quando você pega um organismo como o carnívoro que tem acesso a esse tipo de alimento, vamos imaginar um carnívoro comendo só carne, só músculo, ele vai se machucar, porque o excesso de nitrogênio que está no músculo vai atrapalhar a vida dele a longo prazo. Ele pode comer músculo por um período sem problema nenhum. A longo prazo, ele pode se machucar. Então, se eu pegar um leão e oferecer só carne, só músculo para ele, eu machuco ele. Eu machuco o leão a longo prazo. Eu vou ter uma lesão renal, eu vou ter uma lesão endotelial, vascular, muscular, articular e cerebral. Então, inflamar é isso, é comer errado. Então, se você pega um carnívoro e faz com que ele coma carcaça, olha que legal, olha que balanço, carcaça, vísceras como fonte de carboidrato, né? A maior fonte de carboidrato do corpo são as vísceras. O carboidrato da víscera está em torno de 4 a 5%, a gente bota sempre 4%, porque carboidrato em caça é pouco, certo? Então, se você for olhar um caçador, ele vai atrás desse tipo de alimento que tem carboidrato 4% e é uma fonte primária de energia que ele precisa para funcionar, né? Para uma fonte primária que toda célula precisa. Só que essa fonte primária não pode ser diariamente excessiva. Quando o animal come ração, ele come 40% disso, 30 e tantos por cento disso. Então, a longo prazo, você vai ver que vai machucar, porque é açúcar. Carboidratos são açúcar, vira açúcar, né? São açúcares. Pronto. Esse cenário é a nossa conversa de hoje. Eu queria chegar nesse núcleo para poder transmitir essa informação agora, que foi uma dúvida da Natália, me ligou hoje, mandou mensagem hoje e tal, e a gente conversou, e ela falou, olha, o meu namorado,
tem um cão que era guarda compartilhada e tal, e esse paciente está com um problema porque ele viu o meu cão se beneficiando com esse alimento e quis entrar no mesmo cenário. E não deu certo por 2 vezes. Teve que internar, teve diarreia, aquele mesma história. Teve diarreia e tal, e internou 2 vezes. Aí eu perguntei, mas quem é o paciente? Ele é paciente meu? Não, ele não é. Ele está tentando entrar só com alimento. Eu falei, mas ele era doente? Como é que era a insulina dele? Como é que era a insulina? Ele tinha alguma doença autoimune já pré-instalada? Ele tem uma doença intestinal de má absorção, que é uma doença autoimune, tem várias, né? Doença autoimune de má absorção. Ele tem uma doença autoimune inflamatória intestinal. O que ele tem? Ninguém sabe, mas não pode culpar a alimentação. E o animal nunca é culpado, tá entendendo? Então, entrar no alimento e achar, o alimento é a melhor coisa do mundo e tal, aí o animal vai lá, tem uma diarreia, tem um vômito e tal, mas o animal já entrou doente pro protocolo. Então, já entrou com aquele processo que quando você entra, ele olha para o alimento, para aquela carcaça, olha para aquela víscera e responde. Imunidades lá embaixo, T3 e T4 lá embaixo. Então o animal responde dessa maneira. Não está preparado para a selva. Então o que a gente fala, Tarcísio, mas esse alimento é para quem é selva? Não. Esse alimento é para qualquer animal. Só que se você entrar com um animal com imunodeficiência, esse animal precisa de uma atenção especial. Ele não pode ser tratado na caixa como um cachorro comum. Ele não pode entrar na caixa como generalizado, como um paciente comum. Não, ele tem que ser individualizado. Por isso que nunca vai existir, nunca vai acabar com a medicina, nunca vai acabar com a função do médico, porque o médico ele tem que avaliar paciente a paciente. Ele não pode botar todo o paciente numa caixa só, não. Ah, tá aqui, receita de bolo. Comer isso aqui correto, toma isso aqui e pronto, acabou. Não, peraí, como é que está o paciente? Regula, tal, tá, você vai fazendo aquele manejo até você atingir o que você quer. Qual é o seu objetivo? É atingir um manejo que você precisa. É um manejo imunológico, é um manejo nutricional, é um manejo de percentual de gordura e músculo. O que você quer? Quer otimizar o cérebro? Quer otimizar tudo? Né? Quer desinflamar? Quer antioxidar? O que você precisa para esse paciente? Então, essa conversa de hoje, esse cafezinho de hoje, é mais para que a gente possa entender que todo paciente merece. Ficou mudo para vocês? Vocês estão me ouvindo? Dá um alô aí para mim. Travou. Exatamente. Alguém tentou me ligar aqui. Eu vou sair, depois volto. Voltou, beleza. Show de bola. Voltou. É o seguinte, é porque tentaram me ligar aqui. E aí eu abandonei e voltou. Beleza. Então é isso. Então o processo não podemos culpar por exemplo, um protocolo se você tem um paciente que não está preparado para ele e não tem médico para isso, para ajudá-lo a seguir um caminho para tirá-lo daquele processo. Então avaliar todo um contexto, avaliar hormônios, avaliar percentual de gordura, avaliar a saúde clínica desse paciente, isso nunca vai deixar de lado. O médico tem o seu espaço garantido. Todo paciente que quer otimizar a saúde, ele precisa de um médico. Ele não pode sair sem conhecimento e sair fazendo comida bioapropriada apenas e fazer um suplemento, acabou a medicina e é só isso. Não. É um alimento realmente que menos inflama e é um suplemento que ajuda a antioxidar e anti-inflamar. Beleza. E respeitando toda aquela reação química que o corpo tem, né? Toda a bioquímica que ele precisa, não só de minerais, mas de vitaminas. Então o médico ele tem essa habilidade, ele precisa ter essa habilidade, que é o meu objetivo daqui para frente, é criar pós-graduações para médicos, futuros médicos, que levam
que vão levar isso para o Brasil todo, esse protocolo, não só hormonal, nutricional, né, como a fisiatria, como o movimento. Então, quais os benefícios de cada processo, por que tem que ter jejum, por que a água tem que ser alcalina. Então, ele vai justificar isso cientificamente para o tutor, para os pacientes deles. Entendeu? Então, um dia pretendo criar um protocolo de pós-graduação para médicos, para que a gente consiga espalhar mais profissionais em todo o Brasil, que seja no Rio Grande do Sul, que seja em Minas Gerais, no Maranhão, em todo canto, todo o Nordeste. Então, quanto mais aluno a gente tiver, mais profissional tiver, vai ser interessante para a gente colocar, fazer um grupo bem interessante, tá? Falar de saúde, de bioquímica, de fisiologia, cada vez mais falar de fisiologia na íntegra, aprofundada, dentro de embasamento científico dessa medicina. Aí sim a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que cada vez mais a gente vai ter profissionais mais capacitados e habilitados para desenvolver a medicina da longevidade, a medicina do anti-envelhecimento animal, tá certo? O Júnior e o Rômulo que estudou com você, legal, tudo bem com você, Júnior? Beleza? Obrigado, tá? Pela lembrança por aqui. Tem um curso em breve que vai ser lançado. Vai ser, na verdade, a Policlínica está falando aqui, ó. Tem um curso em breve que vai ser lançar, fiquem ligados. Eu vou relançar um curso de alimentação, tá bom? Eu vou relançar. Eu lancei um curso em 2020 e vou relançar esse novo curso aqui, tá? Dando um up, vou dar uma incrementada nesse curso para a gente apimentar um pouco mais o nosso trabalho. Vou querer com certeza fazer pós com o Dr. Tarcísio, é isso mesmo. Sejam bem-vindos. É Rômulo, beleza? Abraços do Rômulo. Rômulo, né? Eu acho que é Rômulo, né? Acho que é Rômulo que está por aqui. Não estou para ver a foto, não. Mas beleza. Então é isso. Cada vez mais, eu queria muito que quem se interessasse por um curso, uma pós-graduação, ou um curso mesmo de hormônios, um curso de nutrologia, porque uma pós-graduação em longevidade, ela envolve tudo isso, biofísica, bioquímica da água, biofísica do músculo, do cérebro, neurociência, vai envolver tudo, intestino, ele envolve tudo, é uma pós-graduação de 1 ano e meio, 2 anos, é longo o processo, eu consigo fazer isso, mas aí depende do interesse, tipo, se tiver uma turma bacana, a gente consegue formar um grupo legal no Brasil, e a gente consegue fazer também, eu quero muito profissional perto de mim que tenha que ter me acompanhar nas consultas para a gente seguir um caminho cada vez mais focado na saúde e não mais nas doenças. Um dos fatores importantes para a longevidade é a relação homem-animal. Essa humanização exagerada gera um estresse alto no animal. É isso mesmo. A gente chama isso de humanização, né? Precisamos de mais animalização. Isso mesmo, Bruno. O Bruno é um grande aluno de Pernambuco, que a gente conversa bastante. E na verdade foi meu cliente, né? Na verdade o Bruno começou como meu cliente. Ele tem o trato do cão dele, fiz uma orientação à distância e ele segue um caminho lá. Um grande aluno que tem dificuldades de implantar essa técnica ou talvez esse método, esse conceito dentro da universidade dele. Ele tem essa dificuldade. A ideia da pós, Adriele, a ideia da pós seria online ou presencial? Então, Adriele, eu acho que online inicialmente, eu acho que híbrido pela situação, né? Às vezes o pessoal... Você é de onde, Adriele? Você que local do Brasil? Porque a ideia era ter uma parte presencial, porque eu acho que o presencial é aquela coisa de se tirar dúvida mesmo, legal. Dependendo da situação, se tiver muito polo, muito disperso esses profissionais, a gente colocaria todos próximo, né? Por exemplo, fazer um centro, São Paulo, Bahia, pronto, Bahia. Então faria um polo mais próximo da Bahia, seria onde? São Paulo, um exemplo. Aí contemplava pessoal do Espírito Santo, pessoal do Rio de Janeiro, né, do Paraná, do pessoal do Nordeste. Então a gente se concentra lá, se encontra em alguns momentos, faz uma parte híbrida, mas eu queria acrescentar muito assim comigo outros profissionais que pudessem também dar uma força, né, zootecnistas, para enfatizar muito bem, fazer laboratório mesmo de alimentos, de intestino, a gente abrir intestino para a gente conhecer um pouco mais toda a fisiologia desses animais, toda a histologia deles, vendo não só anatomia, fisiologia, como também histologia desses tecidos, fazendo comparativos com lobos,
A gente vai trazer cada vez mais trabalhos de experiências que eu vou trazer de faculdades externas, onde tem biotério de lobos, para a gente trazer para cá não só conteúdos teóricos, mas conteúdos práticos, né, de quem vivenciou não só a criação de lobos, mas a criação, mas também a experiência, a expertise de animais que são necropsiados, lobos necropsiados, para a gente fazer comparativos com os cães domésticos. Isso aí seria um próximo passo que a gente está estruturando para tentar montar uma pós-graduação como essa. Bem interessante. Estou muito ansioso, depois desse lançamento desse curso, desse relançamento, né, do curso de alimentação, vocês vão ter essa surpresa para que a gente, no segundo semestre, comece a falar mais sobre essa possível pós-graduação, que eu tenho certeza que se a gente forma uma turma legal, a gente inicia a primeira pós-graduação em longevidade animal, tá certo? Toda legalizada, liberada pelo MEC, tudo organizado. Então seria um passo legal. Então, resumindo, pessoal, para a gente descansar. Antes de colocar um animal, um paciente no protocolo, avalie as possibilidades se esse animal já teve alguma doença pré-existente, se ele é um doente pré-existente que está ali adormecido, como doentes autoimunes, por exemplo. Tem pessoas celíacas, né, que têm uma dificuldade enorme de comer carboidratos, de comer massa, que na hora que vai comer uma pizza tem um problemaço, mas se comer uma fruta, outro carboidrato, não tem. Entendeu? Então uma frutose, diferentemente de um cereal, né, de um grão que vem lá de forma concentrada, a pessoa celíaca tem uma doença autoimune gigante, inflama demais o intestino, começa a vomitar e começa a ter dores entéricas, gástricas. Então tem animais que quando entram em contato com certos alimentos, dependendo da doença autoimune, responde mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado em não colocar todos os pacientes numa caixa só. Separem, porque assim você vai ter mais sucesso. Então todo animal precisa ser respeitado de forma individual, não generalize, né? Avalie todos os marcadores que você puder avaliar, incluindo hormonais, incluindo bioquímicos. Avalie toda uma avaliação, toda uma observação clínica, né? Uma anamnese muito bem feita desse paciente, quanto percentual de gorduras, se ele tem muito ou pouca percentual de gordura, acima de 20 é um problema, né? Então abaixo de 20 até 15% de gordura é o ideal, certo? Tem cães que chegam aqui para mim com quase 60% de gordura. Então um corpo completamente inflamado, porque gordura libera muito citocinas, muitas substâncias que chamam a atenção do sistema imunológico do corpo. Então se libera interleucina 2, interleucina 6, interleucina 10, você pode ativar centros imunológicos celulares e centros imunológicos humorais, como anticorpos. Entendeu? Então esse é um problema. Ativar centros imunológicos celulares é uma coisa, é mais brando. Ativar centros imunológicos chama de humorais, que são anticorpos, aí a pancada é grande, é como se fosse o federal, é a Polícia Federal chegando. Então tem que ter muito cuidado para quando você iniciar uma terapia ou começar a conhecer o seu paciente, avalie marcadores inflamatórios, né, incluindo insulina, incluindo homocisteína, fibrinogênio, cortisol basal, que mais? T3 e T4, testosterona se for um macho total, estradiol total se for uma fêmea, né? Se possível, estrona, estriol, que são hormônios sexuais esteroidais produzidos pelos ovários. Que mais? Cortisol, acabei de falar, o cortisol basal. Então, antes de até avaliar a melatonina, que a melatonina é mais complexo. Mas se você avaliar essa base, vitamina D3, por exemplo, você consegue entender tudo para cima. Todo esse eixo aqui, hipotálamo, hipofisário, gonadal. Ou hipotálamo, hipofisário, tireoidiano. Hipotálamo, hipofisário, cortical, né? Que é o córtex da adrenal. Antes de você avaliar esses eixos, avalie o baixo, avalie todos os hormônios produzidos na área baixa e depois você sobe, certo? Porque assim você consegue de baixo para cima. É a mesma coisa quando você está avaliando um paciente ortopédico. Nunca avalie um membro, por exemplo, um braço, no final do braço. Avalie primeiro os dedos e vai subindo. Periferia até o centro. É assim
que a gente avalia um paciente, da periferia até o centro. Assim, os hormônios, avalie sempre o tronco, todos os hormônios produzidos pelas glândulas do corpo, né, incluindo o testículo, ovário, adrenal, tireoide. Avalie tudo isso aqui, né, todos os hormônios, né, hormônios do pâncreas, né? E aí você vai subindo. Então, de acordo com o que você for encontrando, você sobe ou não. Você já encontrou um problema aqui embaixo, resolve aqui embaixo. Tá? Se você não encontrou, sobe que você vai encontrar lá em cima. Beleza? Então é isso. Beleza? Olha aqui, a Ágata, homocisteína é muito importante, tem que cuidar o SAMI, que todo mundo usa quase, né? Isso aí. A homocisteína, são grandes marcadores importantes de lesões endoteliais. Então é importante avaliar quando você tem um animal inflamado. A homocisteína ajuda muito a entender esse corpo, né? Se está muito inflamado ou menos inflamado. Tá bom? Amanhã a gente se encontra mais uma vez, às 6h30, no nosso cafezinho aqui com o Tarcísio Barreto. Tá certo? Obrigado, até amanhã. Até a próxima. Muito obrigado por todos.